Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas tradições e algumas interpretações sobre as criaturas que são conhecidas na tradição como Gog e Magog, também chamado de Yajuj e Majuj no Alcorão. Vou começar aqui por uma referência que está no livro de Ezequiel, na Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 38. Aqui no capítulo 38, nos primeiros versículos, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, volta os teus olhos contra Gog, da terra de Magog, príncipe soberano de Moçoque e Tubal, e profere contra ele o seguinte oráculo. Mais adiante, ainda no capítulo 38 de Ezequiel, no versículos 14 a 16. Eis porque, ó filho do homem, proferirás contra Gog o oráculo seguinte: Eis o que diz o Senhor Javé: Não é acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar sua terra com toda a segurança, que tu te meterás em agitação? Virás de tua terra, dos confins do norte, seguido de teu poderoso exército, tua horda imensa de cavaleiros. Atacarás o meu povo de Israel como uma nuvem de tempestade que vem cobrir a terra. Isso acontecerá no decorrer dos tempos. Eu te farei vir contra a minha terra, a fim de que as nações aprendam a conhecer-me, quando sob meus olhares, ó Gog, eu tiver manifestado a minha santidade pela maneira como eu te tratar. Quem seria Gog? Aqui nesse contexto, Gog seria um povo com um grande exército que seria enviado contra o povo de Israel, né? Com uma espécie de punição contra o povo de Israel, né? Essa é a explicação nesse contexto aqui do livro de Ezequiel, apesar de não ter muitos detalhes. Outra referência aparece no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 9. Diz o seguinte, no Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá dela para seduzir as nações, nos 4 cantos da terra. Gog e Magog reunirás para o combate. Serão numerosas como a areia do mar. Subiram à superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida, mas desceu um fogo dos céus e as devorou. Nesse contexto aqui, do livro do Apocalipse, Gog e Magog, também não é especificado o que seriam. Eles seriam reunidos no fim dos tempos para lutar contra os santos, né? Para lutar contra os santos, né? A cidade querida, que supõe-se seja uma referência a Jerusalém. É só essa referência mesmo, bastante obscura. O livro do Apocalipse, ele costuma ser, tradicionalmente, ele é atribuído ao apóstolo João, que no fim da vida foi exilado na ilha de Patmos, né?
durante a perseguição das autoridades romanas. Ele teria sido exilado na ilha de Patmos, e é nesse contexto que ele recebeu essas revelações. Porém, é bom mencionar que a Blavatsky, né, a fundadora da Sociedade Teosófica, ela afirma no livro dela, Doutrina Secreta, que, na verdade, o Apocalipse não teria sido feito pelo apóstolo João, teria sido feito por um indivíduo membro da seita dos gnósticos, né, os cristãos gnósticos, em algum lugar da Ásia Menor, utilizando técnicas de êxtase, né? Ele recebeu essas visões. Mas, enfim, continua em aberto a interpretação, né? A gente costuma usar esse nome Apocalipse, mas em inglês usa-se Revelation, né? É o livro Revelation, porque Apocalipse é uma palavra grega, né? Um tanto quanto glamourizada. Em inglês costuma-se usar Revelation. É um livro composto de bastante símbolos, né? E tem que se interpretar, no caso das profecias, você tem que interpretar que elas podem ou não acontecer, dependendo do contexto, não é? Elas não são definitivas. Então são símbolos que devem ser interpretados. No caso do livro do Apocalipse. Outra referência a Gog e Magog aparece no Alcorão, não é? Alcorão, no capítulo 18. O capítulo 18 do Alcorão é um capítulo que ele é notável pela quantidade de histórias sobrenaturais, né? Histórias míticas, histórias insólitas. Nesse contexto aqui, aparece a referência a Gog e Magog, que são chamados de Yajuj e Majuj. E nessa história, nessa narrativa, um personagem que é conhecido como Bicorne ou Bicornudo, aquele que tem 2 chifres, costuma ser uma referência a Alexandre o Grande, porque teve uma época que ele, depois de consultar o oráculo de Silwa na Líbia, o oráculo de Amon, que revelou que ele era filho do deus Amon, ele passou a usar uma tiara com chifres de carneiro, né? Uma referência ao deus Amon, né, da Líbia. Então, está aqui no Alcorão, capítulo 18, versículos 93 a 98. Depois seguiu outro caminho, até que, chegando entre as 2 represas, encontrou atrás delas um povo que mal compreendia qualquer palavra. Disseram-lhe: ó Bicornudo, Yajuj e Majuj corrompem a terra. Se te pagarmos um tributo, levantarás uma barreira que nos separe deles? Respondeu: o que o meu Senhor me concedeu é preferível ao que me ofereceis. Ajudai-me, contudo, com vosso vigor, e levantarei uma barreira entre vós e eles. Trazei-me blocos de ferro. Depois, quando tinha enchido o espaço entre as 2 montanhas, disse: soprai, produzindo fogo. Disse Alexandre: trazei-me cobre fundido, para que eu derrame em cima deste ferro. E Yajuj e Majuj não puderam nem escalar a barreira, nem a perfurar. Então disse: essa muralha existe pela misericórdia de teu Senhor. Porém, quando a promessa de meu Senhor for cumprida, ele a derrubará. A promessa de meu Senhor é verídica. Né? Aqui no contexto dessa história, né? Alexandre tinha um povo chamado Yajuj Majuj, e aí tinha um outro povo
que reclamou deles, né? Que diz, Yajuj e Majuj corromperam a terra, e pediu para Alexandre construir uma barreira. E Alexandre mandou colocar blocos de ferro entre duas montanhas e depois derramar, aqui nessa versão diz cobre fundido. Em outras versões fala chumbo, que tem uma simbologia mais adequada, né? Na época de Maomé, quando se perguntaram a Maomé sobre Gog e Magog, ele respondia que todos os dias o povo de Gog e Magog está perfurando a barreira que foi feita por Alexandre. E quando eles finalmente conseguem abrir um espaço, um pequeno espaço, o indivíduo que está atrás diz: volte, amanhã a gente continua. Depois que eles saem e vão continuar no dia seguinte, o espaço que eles cavaram foi fechado e a barreira continua firme. E assim eles vão tentando sucessivamente. Existem várias interpretações, né? Quem seria o Gog e Magog, que são chamados no Alcorão de Yajuj, Majuj. Outra referência aparece aqui no Pseudo-Calístenes, né? O Pseudo-Calístenes. Calístenes era sobrinho do Aristóteles, né? Ele foi enviado nas expedições do Alexandre como historiador, né? Mas esse texto Pseudo-Calístenes, ele é uma pseudoepigrafia, né? Ele é falsamente atribuído a Calístenes. Não é um texto fixo, existem várias versões de Pseudo-Calístenes. Esse daqui foi traduzido pelo helenista espanhol Carlos Garcia Gual, baseado numa versão que ele pegou de alguns manuscritos que foi feito por um escriba de Alexandria, mais ou menos no século IV. E esse texto, ele não é uma história oficial de Alexandre, né? Ele é bastante fantasioso. Os Pseudo-Calístenes têm muitos elementos de fantasia, criaturas fantásticas, viagens fantásticas. É um texto que foi muito popular na Idade Média, mas acabou ficando praticamente esquecido, né? Esse estilo Pseudo-Calístenes. E tem um enxerto aqui no Pseudo-Calístenes, que foi feito posteriormente, não foi feito no século IV, foi feito aproximadamente no século VII, que é do Pseudo-Metódio, né? É um texto, também uma pseudoepigrafia, atribuída a São Metódio, um bispo dos primeiros séculos do cristianismo, mas não foi feito por ele. É um texto que surgiu em língua siríaca, mais ou menos no século VII, 700 da era cristã, e depois foi traduzido para o grego. O Pseudo-Metódio tem um contexto bastante parecido com o Apocalipse, né, de luta final, né, um confronto final entre as forças do bem e do mal. E nesse contexto, alguns pesquisadores afirmam que foi criado devido aos avanços do islamismo, né? Quando o islamismo começou a avançar pela Síria, foi criado esse texto. Então, nesse enxerto, tem uma parte que fala também sobre a barreira de Alexandre e o povo de Gog e Magog. Nesse texto, diz o seguinte, sobre a barreira de Alexandre e o povo que foi encerrado lá. Há 22 reis
foram fechados ali. Os nomes de seus povos são Magog, Sinocéfalos, Nunos, Fenocétaros, Siriáceros, Jônios, Catamórgoros, Rimantópodos, Campanes, Samandres, Hipes, Epâmboros. Aqui fala sobre 22 reis e o nome de alguns povos. 22 é um número altamente simbólico, né, na Cabala. É o número das 22 letras da Cabala. E entre alguns povos aqui, sinocéfalos, né? Sinocéfalos, eles aparecem na literatura antiga, significa cabeça de cão. É um povo que ele é mencionado e retratado como tendo a cabeça de cão. Em outro trecho, também do Pseudo-Metódio, que foi incluído aqui nesse Pseudo-Calístenes, diz o seguinte: saíram nos últimos tempos, segundo a profecia de Ezequiel, que diz: no último dia, na duração do mundo, veriam a terra de Israel, Gog e Magog, os reis e povos que fecharam Alexandre nos confins do norte. Gog e Magog, Anug, Aneg, Askenaz e Difar, fortínios, líbios, eunios, fariseus, declemos, sármatas, teblenos, sarmatianos, canônios, amatarsas, gamiandos, antropófagos e os chamados cabeças de cão, sinocéfalos, tárbios, alanos, fisolônicos, árquinios e assaltérios, os 22 reis que foram fechados por trás das portas que edificou Alexandre. Aqui menciona-se também vários povos, né? Também os sinocéfalos com cabeça de cão. E alguns são povos que existem, né? Por exemplo, líbios, né? Da Líbia. Askenaz. Askenaz é como é chamado os judeus da Europa Oriental, né? Então, esse é o contexto que se fala sobre Gog e Magog. Existem muitas interpretações. Quem seria o povo de Gog e Magog? Muitas interpretações modernas dizem que Gog e Magog seriam os povos ao redor de Israel, não é? Seria, por exemplo, a Rússia, a Líbia, o Egito, o Irã, que lutariam contra Israel, um possível confronto final, uma guerra final. Algumas interpretações dizem que Gog e Magog seriam um povo de gigantes. Outras interpretações que seriam um povo alienígena. Outras interpretações dizem que seriam entidades espirituais. Não existem conclusões, mas o contexto sobre Gog e Magog é que seriam povos que surgiriam no fim dos tempos para lutar contra Israel, né? Para lutar contra Israel. Seriam como se fossem forças destrutivas do caos. Ou então, para lutar contra a humanidade em geral. Esse é o contexto sobre Gog e Magog. Essa é a interpretação sobre quem ou que seriam Gog e Magog, ou também conhecido como Yajuj e Majuj no Alcorão. As interpretações são muitas, mas o contexto é esse, né? Seriam criaturas míticas que atacariam a humanidade no confronto final, né?
Essas são as referências, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, gosta do conteúdo desse canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e valeu!